Pessoal, boa noite. Obrigado a todos por terem vindo. Em nome do Arco Futuro, queria agradecer especialmente à Escola da Cidade que está recebendo a gente e as 3 pessoas que estão participando da mesa comigo. Eu sou Vladimir, trabalho no Arco Futuro, na parte de políticas públicas. A Bia é uma das autoras do livro, junto com o Vinícius Andrade, a equipe do Arco Futuro. A professora Regina Meyer, da FAUSP, também pesquisadora do Lume, não é? Mas era. E o Rafael Gomes, também conhecido como Mones, que é um rapper e quem compôs as músicas todas que acompanham aqui o livro. Então, o Arco Futuro, não sei se todo mundo aqui conhece, é uma plataforma de discussão sobre as cidades, existe desde 2011, inicialmente promovia debates abertos, trazendo arquitetos urbanistas de vários países e do Brasil. Depois também tratou da publicação de livros, de artigos sobre arquitetura e urbanismo. E mais recentemente, em 2017, a gente começou a atuar com educação sobre cidades. Então, com cursos para nível superior. E fazendo esses cursos no INSPER, a gente percebeu que faltava também uma formação para cidadãos em geral. Então, não só para especialistas, para quem queria se aprofundar nesse estudo, mas para que cada cidadão entendesse um pouco mais como funcionam as cidades. Tem certas informações que a percepção que a gente pode ter assim só vivendo na cidade é uma percepção parcial. E a Bia vai contar mais sobre isso. Então, a dinâmica é que a gente vai ter aqui 10 minutos para ouvir a Bia, a Regina e o Rafael. Depois, mais 10 minutos para cada um deles, mais um pouco uma conversa e depois vou abrir para perguntas. Então, vou começar perguntando para a Bia, que é uma das autoras do livro. Bia, queria que você apresentasse um pouco o curso, qual que é a importância desse projeto, como que ele surgiu. Esse livro, na verdade, ele é o resultado de um curso que está consolidado em um livro, mas ele é um curso, digamos, completo sobre cidades, que está mais ou menos estruturado em 9 capítulos, com 40 aulas, que seria uma aula por semana por ano, no ano letivo. E junto dele tem uma série de... tem uma sessão audiovisual articulada com cada capítulo do livro, então com músicas e raps feitos pelo Rafael, da série Cidade Cidadão, produzida pelo Arco Futuro. Tem também, ao final de cada um desses 9 capítulos, uma sessão que a gente produziu que chama Para Saber Mais, que a gente, enfim, faz referência a livros, filmes clássicos sobre urbanismo, sobre cidades. Por exemplo, Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, ou O Entre Rios, que é um documentário importante, feito pela FAO, USP. Então, ele é esse curso todo que trabalha, a cada aula, as aulas são um pouco feitas de forma invertida. Tem o conteúdo teórico, mas tem também as atividades práticas que puxam o conteúdo da aula. Então, toda a metodologia que a gente propôs, que teve uma equipe que é a Labor, que nos auxiliou, a Silvia, inclusive, é irmã do Roberto Pompeia, que é professora aqui da escola, ela que é essa pessoa, digamos, chave aí que nos auxiliou. Ela propõe as atividades sempre a partir de perguntas para os alunos, então um pouco para sentir o termômetro da classe, digamos, tem uma atividade feita em cada aula e também tem a metodologia por projeto. Isso é uma coisa que, enfim, para quem for aluno aqui da Escola da Cidade, ou ex-aluno, ou que participa, conhece muito essas metodologias por projeto, porque aqui na escola não é à toa que isso aqui é uma sala de aula e ali é todo um estúdio de projetos, que a gente trabalha na Escola da Cidade. Estou dizendo isso porque foi, inclusive, a minha formação, então, para mim, isso é muito natural. Esses projetos que são construídos ao longo do ano. Então, os alunos saem para vivenciar a cidade, para ter um reconhecimento do território, e aí entendendo um pouco esses conteúdos, enfim, de forma um pouco mais intuitiva. Sobre, talvez, a importância do projeto, bom, tem um dado que o dado às vezes sozinho ele é só um dado, mas quando a gente percebe ele de verdade é quando, enfim, cai aquela ficha assim, mas que
85% da população brasileira vive em cidades, né? Um dado que muitos de nós devem saber, mas quando acho que a gente se deu conta, né, 85%, né, é muita gente vivendo em cidades no Brasil, é uma das mais altas taxas de urbanização do mundo, foi quando deu um primeiro choque, a gente falou, bom, a gente precisa entender o que é o ambiente urbano, né? O cidadão comum precisa saber, enfim, precisa aprender a viver na cidade, porque é o meio, é o habitat que a gente vive. Então, eu acho que esse foi um primeiro, digamos, choque aí muito importante, que todos os nossos textos que a gente começa, a gente fala dos 85% da população urbana, é uma das grandes justificativas da importância desse projeto, né? As nossas cidades são muito caóticas, as cidades brasileiras, né? A gente liga o jornal, ouve no rádio, é só problema, né? Alagamento, problema de mobilidade, segurança urbana, segurança que hoje é entendida como, às vezes, polícia, câmera, e não como intervenção urbana, né? Então, digamos, é uma conversa tão distante do que é o urbano que, para nós, realmente é fundamental entender o que é a cidade hoje em dia, assim, inclusive para essas questões não serem problemas e serem as soluções, né? Mobilidade é a solução, moradia é a solução, segurança tem que ser a solução, enfim. Então, acho que essa é uma questão. Nesses 10 anos que eu me formei, eu até, de novo, falando da Escola da Cidade, que para mim é muito forte, porque aqui é uma faculdade muito voltada para urbanismo, né, para cidades, então a gente teve uma formação muito importante nesse sentido. E eu acabei trabalhando esses 10 anos com urbanismo. Eu trabalhei em 2 comunidades, uma na Zona Sul e uma na Zona Leste, do Renova São Paulo, fiz um projeto de habitação social do Jardim Lidiane, trabalhei 5 anos num instituto que chama Instituto Urban, que trabalha com grandes projetos urbanos, e fui 2 anos diretora de uma ONG que trabalha com urbanismo tático, com ações, com participação social e tudo. E eu acho que eu vi dessa minha experiência, né, e o Vinícius Andrade, que escreveu o livro junto, o Tomás e tudo, a gente percebeu que tem uma espécie de uma crise dos projetos urbanos. Essa é uma percepção minha, mas imagino que alguns colegas compartilham, porque os projetos urbanos não são implementados como deveriam, né? Então, a gente viu isso na pele, enfim, quem trabalha com urbanismo vê isso, é uma angústia muito grande. E aí, assim, hoje em dia já é comum, a gente já avançou um estágio de que precisa ter participação social para um projeto ser implementado. Acho que essa já virou uma questão base, inclusive o plano diretor, hoje em dia, pede 4 modelagens, né? A modelagem urbana, a modelagem econômica, a modelagem jurídica e a modelagem de comunicação e participação. Então, esse 4º elemento entrou. E para ele, de fato, entrar, a gente precisa ter uma sociedade que entende o que é o ambiente urbano, para ambas as partes. Aí vou contar uma pequena história que também exemplifica isso. Na época que o plano diretor estava sendo feito, em 2014, eu participei de muitas audiências públicas. E aí ficava o secretário do Desenvolvimento Urbano, Fernando Melo Franco, super qualificado, um plano diretor de ponta, explicando, cidade compacta, uso misto, então a cidade que é adensada, as pessoas fazem tudo a pé, esse é o modelo ideal, sustentável, ambientalmente, economicamente, enfim, falando de diretrizes internacionais que deram certo, etc. E a população levantava a mão e falava assim, a gente não quer mais prédio, a gente não quer mais uma cidade cinza. E, assim, é uma conversa de surdo e mudo, assim, que o Fernando, se tivesse 10% das pessoas ali entendendo, de fato, o que ele estava propondo, e aquelas pessoas bem intencionadas ali na audiência, mas que não sabiam do que ele estava falando. Enfim, estou dizendo assim, algumas, digamos, fichas que foram caindo ao longo do tempo, que a gente falou, esse tema precisa ser trabalhado. Assim, sabe? Pouco a pouco, cada vez mais, isso era comprovado, de que a gente tem, a Hermínia Maricato diz, um analfabetismo urbano, né? Ela acho que escreve sobre isso. E a gente precisa vencer esse analfabetismo urbano urgente, porque as nossas cidades cresceram muito rapidamente. Enquanto a gente não tiver uma sociedade propícia, né, a participar e a entender de fato o que são as questões da cidade, não tem uma comunicação. Para o lado de cá, de nós arquitetos, até tem uma vontade de ter a participação da sociedade, mas se esse diálogo não acontece, fica muito difícil. E para a sociedade também. Eles pedem e as coisas não acontecem, mas será que eles estão pedindo o que realmente eles querem, né?
Então, era um pouco isso. Eu até conversando com o Vlad, assim, as pessoas falam, a gente quer mais, a gente quer casas, a gente não quer prédio. Querer casas, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Isso significa que a cidade fica espraiada pelo território, que você precisa de carro para se locomover, que os serviços, enfim, a densidade é baixa, não tem tanta demanda para os serviços. Isso é um modelo de cidade já comprovado há muitos anos que não é eficiente. Então, como vencer essas barreiras tão importantes, assim, tão estruturais? Eu acho que essa, não sei se eu respondi, mas eu acho que é a relevância e a importância do projeto. A gente, de fato, acredita, e essa é a primeira semente, digamos, né, plantada mesmo, mas que continua, de que a gente precisa trabalhar o tema da educação nas cidades. E imagino que tenha muitas pessoas aqui que eu conheço, a Irene, enfim, tem um monte de gente que eu sei que trabalha com cidades aqui, não sei se a Fátima chegou, enfim, pensando em algumas pessoas, mas que precisam nos ajudar com isso também, né? Essa é uma das sementes plantadas, a própria escola das cidades, os professores e alunos. Então, enfim, é um tema importante. Obrigado, Bia. Bom, a gente ainda vai ouvir mais um pouco a Bia logo mais, mas agora eu queria perguntar para a Regina. Obrigado de novo por ter vindo, Regina. Uma honra. Uma pessoa que tem muita experiência em ensinar urbanismo no ambiente acadêmico para um público mais maduro que escolheu estudar aquilo. Então, queria que você comentasse aqui sobre o livro, qual que é a diferença, ensinar urbanismo desse jeito para o público em geral, para os cidadãos em geral, e da sua experiência. Eu fui procurada pela Bia e pelo Vinícius para comentar o livro. Então, quer dizer, o que a gente faz com a cara de academia que a gente tem? A gente lê o livro, né, de capa a capa, vai lá e busca conhecer o pensamento de quem produziu o livro e entender o que o livro está querendo comunicar, né? Qual era a questão que se colocou para os autores. Eu acho que... É Maurício o teu nome? Rafael. Rafael também acaba sendo autor, porque ele está muito presente, né, na parte final de cada capítulo. Mas as motivações do livro me deixaram, no primeiro momento, bastante intrigada, né? O título do livro, Aprendendo a Viver na Cidade. Eu falei, será que a gente precisa aprender a viver na cidade? O que é aprender a viver na cidade? A gente não vai aprendendo à medida que vai se embrenhando aqui e ali, errando o caminho, indo na padaria, indo até a farmácia. Quer dizer, tem um aprendizado de cidade. E aí eu percebi que eu estava me reportando a mim mesma, porque eu fiz o meu curso de arquitetura em Brasília. E era muito estranho para mim, quer dizer, eu tinha morado 9 anos fora do Brasil quando eu fui fazer o curso de arquitetura em Brasília. Eu olhava para aquela cidade, fiz um curso de 5 anos, achando que Brasília era a cidade ideal. Eu não tinha dúvida. Eu achava que era a cidade ideal. E eu acho que eu não posso ser cobrada por isso, porque eu estava aprendendo aquilo que se diria, aquilo que a gente poderia dizer, projeto de cidade dentro de Brasília. Então, realmente, a setorização, para mim, era absolutamente indiscutível, os setores habitacionais, as lâminas, não ter casinha em todo lugar, era indiscutível. Eu passei um tempo assim, quase como uma soldada de Brasília. Eu discutia com todo mundo, quer dizer, quando eu saía para fora de Brasília, eu acreditava que aquilo não era a cidade do presente, era a cidade do futuro, porque ela ia ficar pronta ainda quando eu morei lá. Bom, até que um dia teve uma eleição na cidade e todas as superquadras tinham distribuição de urnas e de locais de votação para todo mundo. E, no dia seguinte, todas as pessoas que moravam fora do plano piloto tinham passado horas para poder votar, porque elas foram todas na rodoviária, que era a referência que elas tinham.
elas não conheciam outras possibilidades. Então, elas foram ao centro da cidade. Então, as analogias que as pessoas trazem ao morar numa cidade são importantes, e eu acho que todas aquelas pessoas já tinham uma compreensão da vida urbana, e, por isso, elas não foram nas quadras e foram na rodoviária, porque, para elas, é no centro que vai estar a urna, é no centro que as coisas se dão, é no centro que se pode fazer alguma coisa. Aí eu olhei para o livro com muita simpatia, para o livro do Vinícius e da Bia e do Vinícius, e falava assim, bom, mas o que eles querem ensinar? O que a pessoa vai aprender com esse livro, né? Então, a proposta ficou clara. A Bia já fez uma ótima apresentação do livro. Aí vamos ver, na sequência, como é que eles abordaram essa questão, já que vocês querem passar um conhecimento para que as pessoas fiquem mais cientes do ambiente onde elas estão, que elas fiquem mais conscientes do ambiente onde elas estão, que a cidade não passe desapercebida, né, para essas pessoas. Aí, eu fui lendo o livro e, no começo, eu achei que o livro tinha uma materialidade muito impressionante. Quer dizer, era um livro que tinha uma vontade de ser completo, que percorria a questão do que é a cidade, percorria um pouco da evolução da cidade e as grandes questões que a cidade, com as quais a cidade convive, que às vezes esbarram em ser grandes problemas também. Aí eu cheguei a uma outra conclusão, que o livro não é um livro sobre cidade. Ele é um livro sobre uma relação entre aquele que vive na cidade e a cidade. É um livro que procura... vocês não estão falando de cidade o tempo todo, mas das relações que se estabelecem nesse território que se chama cidade. E daí eu falei, bom, gol para eles, porque isso é da maior importância, não é a cidade desencarnada, mas é a cidade com a qual a gente vive, e é na relação entre as duas coisas que vocês estavam se colocando. Aí eu já me colocava uma outra questão. Tem duas maneiras de entrar numa questão da cidade. Uma é você descrever as grandes questões, como é que chega a água na torneira da tua casa, como é que o lixo é retirado, como é que é o sistema de transporte, por que chama sistema de transporte, porque ele cobre a cidade inteira, ele é sistêmico, é isso, é aquilo. Vocês passaram pela questão da formalidade, da informalidade, que eu acho que eu teria discutido bastante com vocês se o título deveria ser esse naquele capítulo, porque formal e informal talvez não seja a melhor descrição, né, desses espaços onde a cidade não existe, né? Não é que a cidade é informal ou formal. Um é cidade e o outro não é a cidade, né? Então, aí brota a professora, né, gente? Vocês desculpem. Não, mas não é que desculpem, mas eu sei que é chato a gente ficar falando desse jeito, mas eu dialogava com vocês, eu falava, não, eu teria dito para eles que ali a cidade informal, aquela ideia de informalidade encobre a não existência de cidade, é moradia. Né? É uma moradia colocada na cidade de Tiradentes, que tem 200 milhões de habitantes, e não tem cidade ali. A ideia de não ter cidade eu acho muito importante. Então, as minhas questões elas foram caminhando, né, junto com vocês no livro, e com muita vontade de dar palpite. Então, eu cheguei num momento que eu estava assim, no capítulo 3, eu falava, todo mundo que for ler esse livro vai ter um outro livro sobre o mesmo assunto na ponta da língua. Cada um de nós que lida com o problema vai querer fazer um outro índice. Cada um de nós é capaz de fazer um livro, pelo menos um índice, que reflita a sua maneira de ver cidade. Mas acontece que quem fez esse livro, com 9 capítulos, com a possibilidade de aulas, etc., foram vocês dois.
Então, eu me debrucei sobre ele e falei, não, é o deles que eu tenho que ver e não aquele que eu gostaria mais ainda de ter feito. A gente sempre tem uma pontinha de remorso de não ter feito uma coisa dessa. E um pouco de inveja também. Entende? Putz, eu teria feito um livro assim, assado. Bom, mas, de qualquer maneira, é uma leitura difícil para quem lida com cidade, você se debruçar sobre o trabalho do outro. Quando a gente vai em banca de tese, tem examinadores de tese que falam como eles teriam feito aquela tese, em vez de se debruçar sobre a tese que está sendo apresentada. Então, esse cacoete acadêmico é insuportável. E eu estava vendo que eu estava dentro dele. Bom, então, eu fui lendo os vários capítulos. Eu falei, bom, mas eles olharam para tudo. Vocês que realmente fizeram uma varredura da questão que põe a pessoa que está lendo, e nesse caso não são vocês, é criançada de 13, 14 anos, né, a quem o livro se destina, que vai ler e certamente vai ficar intrigado em relação à complexidade da cidade. Achar que cidade é uma coisa complexa, que aquilo que ele estava vendo não é tão óbvio, que aquilo que ele pensava que era cidade não era tão óbvio. Por quê? Porque ele estava envolvido numa outra esfera de cidade, numa outra abordagem, vamos dizer assim, que é a abordagem que eu diria que é da sensibilidade, do aspecto poético que a cidade guarda, do aspecto afetivo, poético, a memória. Tem umas questões de cidade que elas quase obrigam, né, a pessoa a ter com a cidade uma relação criativa com o seu olhar, criativa com a sua forma de entender as texturas dos prédios, a maneira como o sol bate, a sombra da árvore. Então, eu pensava assim, bom, será que cidade, para aquele que não... Pro analfabeto, você falou que era analfabeto urbano. Eu discordo totalmente da Hermínia, que é essa coisa do analfabeto urbano. Eu acho que não existe analfabeto urbano, só quem tem uma doença patológica que não sai de casa, não vai na farmácia, não vai na padaria, não vai no cinema, porque a pessoa tem uma leitura, tem uns que têm uma leitura maior. Então, por exemplo, quem desenha, fotografa a cidade, está traduzindo a cidade de uma maneira muito forte. E a gente está olhando para a cidade de uma maneira muito instrumental. Muito instrumental. Quer dizer, que cidade que nós queremos, como é que ela vai ser feita, essa quantidade de código de obras e o plano diretor e tudo isso, a cidade fica absolutamente impossível de ser apreendida. Então, quando a Bia fala do caos urbano, eu já percebi que o caos urbano é também um mito que a gente vive dentro dele, porque o que é o caos, se não uma realidade da qual a gente não tem o código ainda? Então, quando você vai com um motorista em Nápoles, e você acha Nápoles um caos, ele percorre a cidade dentro de uma lógica extraordinária que um motorista em São Paulo, não o Uber, porque o Uber não conhece a cidade, mas os motoristas que conhecem a cidade, eles percorrem esse caos. Então, à medida que você adquire códigos, a cidade já está sendo, aí não aprendida, mas apreendida, né? A cidade vai sendo, pouco a pouco, você vai conseguindo organizar a sua visão de cidade. Então, a minha questão é que, quando eu fui chegando no final do livro, depois de vocês realmente fizeram uma varredura extraordinária das questões urbanas, né? Quando vocês chegam ali no final da cidade contemporânea, porque as cidades não são iguais, a parte final do livro ela está colocada ali para que os autores se colocassem. Eu senti que ali vocês puseram
as suas experiências urbanas em prática. Então, os 3 últimos capítulos é a cidade contemporânea, os desafios e as oportunidades. Aí eu gostaria de lembrá-los de uma coisa que super importante, que só dá para falar num ambiente como esse, que a toalha branca que o Le Corbusier quis jogar sobre a cidade, sobretudo sobre a cidade histórica, é algo que está quase claro no trabalho de vocês, que não é por ali, que a cidade será trabalhada a partir daquilo que ela é. E aí eu fui lendo os últimos capítulos e falei, bom, a cidade do futuro, ela não é a cidade do passado degradada. Ela não é. Mas ela é a cidade do passado capaz de dar informações e conviver com a cidade do presente e do futuro. Ela não é a cidade degradada. Então, essa é uma questão importante. Eu acho que essa escola, nesse lugar, esse prédio, tudo que vocês fizeram aqui, é uma coisa que é a palavra do momento, quando se fala em cidade, que é a palavra resiliência. Todo mundo já está cansado de ouvir essa palavra. E por que a palavra do momento é resiliência? Porque é a total compromisso de adaptar essa cidade permanentemente de uma maneira inventiva, de uma maneira nova, correspondendo aos desejos atuais, não aos desejos do passado. Então, a minha visão do livro de vocês é que ele termina bem, e fez um percurso que eu senti um pouco de falta dessa coisa da sensibilidade em relação à cidade, mas ele acaba naquilo que é a chave da nossa profissão, que é ser propositivo. E seria uma ousadia extraordinária a gente ser propositivo sem entender o objeto. Então, o que vocês fizeram, vocês foram dando as características do objeto para lá, no final, dizer o nosso compromisso é com a proposição. E quando fala que o compromisso é com a proposição, que é o que a Bia estava falando, que aqui é uma faculdade que os ateliês estão ali do lado, que é uma faculdade de projeto, etc., eu fico muito feliz com isso, porque eu acho que a análise, o conhecimento, a história, todas essas questões da cidade, elas só se complementam na hora que a gente é propositivo. E a análise, ela pode encaminhar para a proposição ou não. Pode ter uma análise que ela tem um nível de abstração, sei lá, que ela não induz a proposição. E a proposição, eu acho que ela tem aí que é praticamente o capítulo das oportunidades com que vocês fecham, que eu acho que poderia ser o próximo livro, né? Por que em São Paulo a gente teve projetos urbanos realizados, Bia, e são os problemas que a gente tem no momento, os projetos realizados. A maior parte dos projetos realizados, eles se configuraram de maneira problemática na cidade. E não tem que ver com a qualidade só do projeto, tem que ver com a compreensão de cidade que aquele projeto trazia. Então, a Praça da Sé, ela teve um conceito de cidade que estava ali. Destruir 2 praças para fazer uma, completamente agigantada, que não tinha escala, a escala que a Praça da Sé já tinha, não era nem da Catedral e nem do Fórum. O próprio Anhangabaú, que eu fico muito pesarosa de falar dele, porque o Jorge Wilhelm era um grande arquiteto, um grande urbanista, mas o Anhangabaú também. Agora a gente tem aí na mão, para fazer mais bobagem ainda, o Minhocão. E aí a gente pode citar uma quantidade enorme
de projetos, a maneira como o metrô se implantou na cidade. A gente pode ir do macro, dos grandes projetos, para o micro, sabendo que as análises estiveram aquém, porque elas não induziram a projetos que foram realmente absorvidos pela cidade. Então, seja que cada um desses projetos que eu citei, eles estão ali preenchendo um vazio, mas eles não estão integrados, eles continuam de maneira problemática dentro da cidade. E eu queria falar para vocês de uma frase que eu li quando eu estava, acho que, fazendo mestrado em Londres, que ela me tomou de tal maneira que eu quase não consegui fazer direito ao mestrado, que era uma besteira do seguinte tamanho. Besteira não, ela era pequenininha e me machucou a cabeça e me fez pensar muito. É do Cortázar, do Júlio Cortázar. A pergunta dele, começando um artigo, era: o que é uma ponte? Ele falou: uma ponte é um homem atravessando a ponte. A ponte só se torna ponte na hora que um homem atravessa essa ponte. Antes disso, ela não é. Então, eu acho que é um pouco essa questão que fica ainda para o livro de vocês. Eu acho que é um livro a ser, como é que se diz, acompanhado de perto, porque é uma experiência muito forte. Aquelas aulas que vocês prepararam ali, é tudo muito forte. E vocês estão de parabéns. Arco Futuro também. Muito obrigado, Regina, pela sua leitura do livro, muito especial, assim como a equipe do Arco Futuro, e acho que para os autores Bivinícius, né, demais ouvir uma análise assim. E eu fico, bom, a gente ainda vai ter um tempo para perguntas no final, para ouvir um pouco mais de cada um de vocês, mas agora tem uma coisa interessante da composição dessa mesa, que estamos discutindo cidades, tem duas especialistas, duas urbanistas, e o Rafael, que traz a outra visão, que a Regina mencionou algumas vezes na sua fala, a de quem vive a cidade, a do cidadão que está andando, está passando em dois... Então, é o cidadão que passa pelos espaços, que vive aquilo, muitas vezes, sem o repertório teórico que a gente está discutindo na academia, e, além disso, ser o rapper a pessoa que foi encarregada de pegar esse conteúdo acadêmico e pensar, bom, como é que eu traduzo isso para uma linguagem que a pessoa comum possa se identificar, aquela que não tem um interesse especial em entender a cidade ou em mudar um ponto de vista que pode ser de senso comum. Então, queria pedir para você contar para o público aqui como foi compor essas músicas. Boa noite a todos e a todas. Boa noite à mesa aqui, meu companheiro, minhas companheiras. Me vi muito na fala da Regina também, enquanto cidadão que transita na cidade, e muito no conteúdo expresso no livro pela Bia e pelo Vinícius. E, para mim, o processo criativo de construção dessas trilhas sonoras para cada um desses capítulos, antes de qualquer coisa, foi algo desafiador, mas instigante de se fazer, uma vez que a arquitetura e o urbanismo, geralmente, a maneira como chega, pelo menos para mim, vem carregado de nomenclaturas, jargões, que não necessariamente fazem parte da minha realidade. E, um certo dia, eu estava ouvindo um disco de um rapper também, chamado Renan Inquérito, e tem uma frase que ele dizia assim: arquitetura de favela que é sem limite, os tiozinhos Niemeyer do Madeirite. E aí eu falei, caramba, antes de qualquer coisa, acho que a primeira reflexão que me trouxe é como uma frase acompanhada de uma instrumental, com um algoritmo ali, arquitetura, né, me despertou o interesse para saber sobre esse assunto. Eu já tinha ouvido falar do Niemeyer
de Brasília, minha avó é de lá, e também sobre Ibirapuera, mas não tenho, talvez, tanta propriedade sobre o assunto. E eu pensei, caramba, o rap realmente ele tem uma força de representação do universo juvenil muito forte, né? E dias depois também, indo à Vila Itororó, a moça que estava responsável pela visita guiada no dia, ela falou que boa parte daquela construção, da história daquele espaço, era baseada na arquitetura de colcha de retalhos. Então, ali tinha pedaço de palacete, pedaço de teatro, várias coisas que serviram para alguma coisa em um determinado momento da vida de alguém e que agora estavam sendo ressignificadas de um outro jeito. E aí eu pensei também, caramba, na Quebrada é a mesma fita, só que talvez esses retalhos não sejam tão ornamentais, né? Ou talvez a distância que se criou entre os polos é tão grande que não faz com que a gente perceba o quanto a gente tem em comum, sabe? Na cidade, né? Enquanto transeuntes da cidade. E aí eu pensei, pô, acho que a arquitetura está querendo me visitar mesmo, porque foram várias reflexões, uma seguida a outra, e o universo conspirou, e aí fui convidado para poder escrever as trilhas para esse projeto, um projeto importantíssimo de grande representatividade para a linguagem na educação. Eu acho que no dia de hoje a gente, inclusive, escreve um novo capítulo nessa história da educação formal, onde se possibilita falar sobre algo que talvez fosse distante da realidade de algumas pessoas de uma maneira mais sutil, divertida e que não deixa de cumprir a sua função social, que é transmitir a informação com qualidade, com comprometimento com aquilo que quer ser passado. E eu pensei, caramba, eu acho que agora é a oportunidade que eu tenho de gerar um ponto de conflito entre esses dois polos que, de repente, quando eu falo de polos, é até mesmo de casta social mesmo, sabe? Que, de repente, não se conectam por medo, por preconceito. E, na verdade, acho que ponto de conflito, acho que um ponto de harmonia, na verdade, né? Um ponto de cruzar mesmo, né? E tornar isso mais híbrido. E eu me sinto lisonjeado em poder fazer parte desse processo. Como eu disse, foi um processo de criação que exigiu bastante da minha pesquisa também, mas que foi muito gostoso de fazer, porque o livro ele não é carregado, ele não está carregado dessas nomenclaturas que, de repente, a televisão, o jornal me apresenta sobre o tema. E, então, para mim, foi muito bom, muito legal de fazer. E aí eu acho que tem uma frase que eu uso no capítulo 4, que é sobre cidade informal, que representa bastante também essa coisa de juntar esse ponto de harmonia, essa intersecção, que eu falo, essa divisa entre cidade formal e informal não ameniza os problemas que rolam no total, mas afinal moramos todos no mesmo quintal, independente de onde há mais base estrutural. E aí, eu acho que essa frase sintetiza muito o meu processo criativo para esse livro, porque uma vez que o Arco Futuro, que a editora Bay, apostam no rap como uma linguagem para comunicar para o todo, a gente rompe uma barreira e mostra que é possível a gente falar com o todo de uma maneira harmônica, né? E aí, parafraseando uma frase do Criolo, também meu conterrâneo grajaoense, que ele fala: o rap é e sempre será a voz de uma grande camada dessa juventude que tem muita coisa bonita para mostrar e para fazer, mas o olhar do preconceito ainda oprime aqueles que não tiveram acesso ao conhecimento, porque a arte liberta, o livro liberta e o estudo liberta. O conselho de um mais velho da Quebrada pode ajudar pra caramba na sua caminhada. E eu acho que, para além de um conselho de um mais velho da minha Quebrada, um conselho de alguém que viveu na cidade, que tem algo para passar de positivo, pode ajudar pra caramba na caminhada de quem está disposto a viver com mais qualidade na cidade. É isso, foi um processo maravilhoso e eu fico feliz de fazer parte. Qual foi o processo com relação aos alunos, estudantes do ensino médio, se vocês tiveram esse contato, ou se vocês criaram um livro
que é uma linguagem, acreditam que é uma linguagem para esses estudantes, mas vocês já tiveram algum feedback, alguma relação com os alunos? Esse livro surgiu um pouco de um livro de economia, que é o Porquê, tem Turma do Porquê aqui também, que é uma plataforma de economia dentro da editora, e o Paulo Costa fez um livro de economia para ser implementado em escolas. Acho que aí é uma das sementes, né? Eu chamo dos projetos irmãos. Eu, pelo menos, li o livro de economia inteiro antes de fazer outras cidades, que são até temas diferentes. Tem convergências, mas, enfim. Então, já tinha essa ideia de fazer um livro para escolas. Aí eu falo da Laura, editora da BEI, que ajudou muito na questão da linguagem. Eu estava lá em cima com os alunos da pós. Eu pus a foto de todo mundo que trabalhou no projeto, enfim, a turma está aqui, Ana Paula, a Laura, o Alê, quem mais? Meu Deus, a Tatiana, a Priscila, enfim, daqui a pouco eu lembro o restante, mas que participaram junto para transformar como uma linguagem que seja acessível para as escolas. Porque, na verdade, começou com o sumário, que eu chamo de coração do projeto, em que eu e o Vinícius escrevemos, com um tom muito... tem uma arquitetez aí, né? Não sei como a gente chamaria isso, mas... e aí era uma coisa... Bia, território, vamos falar uma palavra... Às vezes a gente usava o chão da cidade, sabe? Assim, tirar alguns termos que a gente usava para o livro ser gostoso. Eu lembro até do Paulo falando para mim. Ele falou, Bia, eu fui escrevendo o meu livro de economia pensando que, linha a linha, eu queria que os alunos se interessassem pelo tema. Assim. Aí eu falei assim, nossa, tudo bem que o livro dele tem muito menos conteúdo, né? Porque é mais... enfim, de matemática financeira. Então, eu falei, caramba, né? Foi um super desafio fazer com que esse livro fosse acessível. E as músicas e raps do Cidade Cidadão acho que cumprem muito esse papel. Mas, eu queria fazer essa introdução para falar. A gente visitou 25 escolas, enquanto a gente estava fazendo o livro, para entender como é que isso poderia ser implementado. Eu tenho a sorte da minha mãe ser geógrafa, professora de geografia há 30 anos. Freud explica por que eu estou fazendo agora um livro que tem a ver com geografia. E aí a gente começou a visitar, assim, eu brinco que é sola de sapato. Eu ia com o livro, eu e a Priscila, embaixo do braço, tudo bem, coordenador pedagógico, aqui está um livro, tal. As escolas, no geral, entendem a importância das cidades. Assim, não precisava gastar muita lábia para falar por que é importante falar das cidades. Eles entendem. Muitas delas, principalmente as mais estruturadas, trabalham sobre cidades, só que, ao nosso ver, não é de forma estruturada, né? É uma visão muito pontual, que é dada ao longo do curso. Em geografia, tem um livro clássico que trabalha a urbanização, enfim, com a visão dos geógrafos. E a gente queria dar essa visão mais completa, que passa pela sociologia, passa pela história, passa pela geografia, passa por política, por artes. Esse era o nosso grande desafio. A gente conseguiu implementar o projeto. Hoje em dia, tem 2 escolas que já estão utilizando, que é o Colégio Bandeirantes e o Colégio Anhembi Morumbi. Enfim, são escolas muito diferentes, que era o que a gente gostaria. Tem aqui a Michele, que é professora da MF Irineu Marinho, que vai implementar no 2º semestre na Vila Prudente, certo? Na MF. Então, para nós é um desafio. A Michele é uma professora preciosa para nós. Já sentamos muito para conversar, trocamos WhatsApps direto. E também no curso no SESC, tem o curso de formação. Mas, para nós, as escolas é super importante. Então, é um piloto, né? Eu estou me aproximando muito das escolas. Eu estava lá em cima na pós-graduação, mostrei todo o processo. Tem aí uma turma dos alunos da pós. Mostrei eu lá com a escola, os alunos sentados no chão, porque 9º ano é uma loucura, né? Eu sei que deve ter alguns professores de 9º ano, o Paulo, tudo, eles se cutucam na sala de aula, você tem que, sabe, bater palma para eles ficarem quietos. Eu falei, gente, era uma experiência bem impressionante. A primeira questão é que a gente quis fazer uma coisa muito flexível. E a Labor, que nos orientou pedagogicamente, ajudou muito com isso. Então, ele pode entrar tanto na disciplina de geografia. O professor, vamos supor, tem 3 aulas por semana de geografia. Então, ele tem aquele conteúdo básico do MEC para dar, ele consegue dar em 2 aulas por semana. Então, libera ele, por exemplo, para ter uma aula, para que ele possa dar o livro de cidades. Então, isso acontece. No Bandeirantes, eles têm um grupo que chama SPACE, que é uma sigla para São Paulo Cultura, não sei se vocês conhecem.
A gente até convidou um professor do Bandeirantes, e aí era um grupo multidisciplinar que já trabalha, porque o Bandeirantes é um colégio, digamos, bem certinho, assim. Então esse grupo do Space era o lugar dos caras, sabe, vamos visitar a cidade. E eles têm há 23 anos e nunca tiveram um material didático. Então, quando a gente chegou lá, eles assim, a gente nem tinha o livro pronto. Eles falaram, a gente quer. Eu falei, jura? Eu fui mostrando o sumário, a gente passa... Não, a gente quer. Assim, eles estavam certos de que aquilo era o que eles precisavam e está super legal lá. No AMB Morumbi, eles estão implementando da seguinte forma. O professor de geografia é o cabeça do curso. Ele dá... as aulas, assim, de forma estrutural. Passa pelos capítulos, faz as atividades. Né? Tem um livro do aluno e um livro do professor, onde as atividades estão todas sugeridas. E aí, o professor de história dá 2 capítulos, junto com esse de geografia, enfim. Não precisa ser ao mesmo tempo, porque daí, às vezes, é ruim para o plano de aulas, mas o geografia pode ir dando as aulas dele, o de história dá os capítulos de história. E aí, por exemplo, nesse caso tem o VIAE, que é de empreendedorismo, que as meninas saem com a turma pela cidade, são umas meninas mesmo. Elas vão fazer as visitas, por exemplo. Então lá é isso, geografia, história e essa turma que vai fazer essas atividades. Porque o livro tem muita atividade prática, esses projetos. Assim, no capítulo de governança, a gente propõe que eles assistam uma audiência na Câmara dos Vereadores. Enfim, é bem ousado. Assim. O livro do professor... tem todas as diretrizes, o professor se vira com o livro totalmente. Assim, a aula, as atividades estão bem encaminhadinhas, como que ele dá, que textos, que livros que dá para dar de referência. Então, se o professor pegar esse material, ele consegue dar o curso sozinho. Um pouco, a Michelle viu tudo, quando ela chegou para mim, ela estava já assim, Bia, eu queria fazer mais uma visita. Aí eu falava, mas você já viu essa aqui? Já vi. Não, eu quero fazer mais uma. Assim, do tipo, já entendi tudo que você propôs, estou querendo ir mais, estou querendo ir além. Então, é super... dá para ver, né, Mi? Depois, se você quiser falar um pouco, até você como professora que viu o material para implementar. E aí, mas a gente também oferece uma participação, assim, com visitas, né, para ter um olhar mais técnico. Então, por exemplo, a Escola Mobile, essa semana, nos procurou e falou, Bia, eu queria que vocês levassem eles para fazer algumas visitas na cidade. Então, para o território da Vila Leopoldina, que foi um território que eu trabalhei particularmente durante um tempo. Então, vamos lá, queremos fazer uma visita na Vila Leopoldina. Depois queremos ir no Grajaú, que aí o Rafael vai ser o nosso líder ali no Grajaú, porque tem, enfim, uma questão ali dos mananciais, das bordas da cidade, da represa, enfim, super importante. Então, a gente pensou algumas temáticas, que isso ainda está sendo construído e pode ser construído junto com as escolas. Então, é um projeto muito flexível, que eu estou querendo te dizer isso. Ele entra na geografia, ele entra numa eletiva, ele pode entrar como um projeto interdisciplinar. E a ideia era isso, porque as escolas trabalham isso de forma muito diferente, diversificada. Então, se a gente fechasse muito, ia ser difícil. A gente quer pulverizar, a gente quer ir para a pública, a privada, a gente está assim, pensando longe.